Oi, nós somos do Quintal Urbano, eu sou Isabela, arquiteta. E eu sou o Thiago, biólogo. E a nossa empresa faz objetos decorativos com elementos naturais e com plantas. E o nosso objetivo é que, através desses objetos, a gente traga um pouco da natureza para os ambientes internos e para as residências das pessoas. Hoje a gente vai ensinar no vídeo como a gente faz dois dos nossos objetos. Nós fazemos várias coisas: jardim vertical, terrários de diversos tamanhos, elementos decorativos para áreas externas e algumas luminárias. Os dois objetos que a gente vai apresentar hoje, o primeiro é essa esfera viva com planta, e o outro seria a execução de um terrário. A esfera viva, ela é ótima para ambiente externo, tanto externo quanto interno. A manutenção é bem prática e ela é boa porque pode fazer várias composições, porque você pode fazer de diversos tamanhos e fazer uma composição, uma combinação com várias esferas. Você pode utilizar diferentes plantas, algumas com diferentes cores, com flores, com diversos tamanhos. E o terrário, ele está sendo muito difundido para decoração e ele pode ser feito em diversos formatos, com diversos tamanhos, com uma diversidade muito grande de plantas. Nós fazemos grandes, os médios e até bem pequenininho. E o Thiago vai ensinar como que de uma maneira simples, como que a gente faz esses objetos. Bom, então eu vou mostrar para vocês como que os passos que a gente faz para fazer um terrário. Então a gente tem que ter algumas coisas para fazer um terrário. Então, primeiramente, um recipiente translúcido de vidro, algumas pedrinhas para fazer a drenagem lá no fundo, também um pouco de substrato, terra preparada, um pouco de fibra de coco e musgo seco, e também as plantinhas que você quer usar para esse seu terrário. Então o primeiro passo é colocar essas pedrinhas com bastante cuidado para não trincar o vidro, Depois de colocar essas pedrinhas, a gente vai pôr uma camada de fibra de coco para isolar essa camada de drenagem da terra, com um pouco de musgo em cima também. Faz um formato circular para ficar certinho. Bom, aí o próximo passo é pôr a terra. É bom que essa terra já esteja levemente úmida, mas não totalmente saturada. E aí a gente faz primeiro uma primeira camadinha de terra. Então, depois que você fez essa primeira camadinha de terra, a gente pode começar a colocar as plantas. Então primeiro a gente tira cada uma das plantas do seu vasinho, com cuidado para tentar danificar o menos possível as raízes dela, Nesse caso aqui a gente está usando umas plantas que são suculentas, então elas gostam de bastante luminosidade e também não gostam do excesso de água, Então por isso que é importante ter essa camada de drenagem. Então se você algum dia exagerar na quantidade de água, esse excesso de água vai ficar preso ali no fundo. Então é uma hora que você vai pôr a criatividade para funcionar. Eu gosto de misturar com essa terra um pouquinho de fibra de coco para deixar ela mais leve e também para evitar a compactação com o tempo, porque a terra vai ficando compactada e essa fibra de coco diminui essa compactação com o tempo. Então você mistura bem essa fibra de coco já picadinha.
e vai jogando aos pouquinhos para formar o teu microambiente. É bastante importante que na hora que você coloca a planta, enterrar as raízes, deixá-la bem firme, não deixar essas raízes muito soltas, então dá uma pressionada na terra ao redor dessas raízes, mas sem muita força também para não ficar excessivamente compactado. Bom, você então continua fixando as suas plantinhas, pensando sempre numa composição interessante de texturas, né? Formatos e cores, sempre fixando bem. E no momento que você achar que você já está satisfeito com a composição que você fez, você pode também usar as pedrinhas ou outros elementos, às vezes casca de pinos ou casca de coco, para fazer alguma decoração. Então, como por exemplo, eu vou usar essas pedrinhas aqui para ter um elemento sempre fixando bem. E no momento que você achar que você já está satisfeito com a composição que você fez, você pode também usar as pedrinhas ou outros elementos, às vezes casca de pinos ou casca de coco, para fazer alguma decoração. Então, como por exemplo, eu vou usar essas pedrinhas aqui para ter um elemento diferente, também adicionar um pouco de cor nesse terrário. E aí está pronto o nosso terrário de suculentas. Qual a manutenção que você tem que ter com esse terrário? Bom, uma das coisas mais importantes é deixar ele em um lugar muito iluminado, não num lugar que bata muito sol, porque se ficar sol num lugar fechado assim vai virar uma estufa, vai cozinhar as suas plantas. Mas não... Então aqui vocês podem ver o terrário mais de pertinho para ver os detalhes, diferentes texturas das plantas, algumas pedrinhas, né, a parte da drenagem. Bom, então eu vou mostrar para vocês como fazer as esferas vivas. Então para isso a gente vai precisar de musgo e fibra de coco, musgo seco, um pouco de terra preparada, corda de sisal, um pouco de arame e alguma planta que você queira colocar nessa esfera viva. Então o primeiro passo é você pegar a fibra de coco e o musgo e ir abrindo eles assim para formar como se fosse uma caminha de musgo e fibra de coco, como aqui. E aí nessa caminha de musgo e fibra de coco você vai pôr essa terra. Essa terra ela tem que já estar úmida, bastante úmida, para que você consiga fazer uma bolinha, ela fique mais ou menos firme. Então você vai colocando água e testando até chegar no ponto certo. E aí você coloca essa terra nessa caminha que você fez, espalha bem ela, um pouquinho nesse começo. Aqui a gente está usando o aspargo pendente, que é uma planta que eu acho que fica bem legal para essas esferas vivas. Aqui ela está ainda pequena, mas com o tempo depois ela vai começar a crescer, começar a cair nessa esfera, então ela fica bem bonita. E, além disso, ela é uma planta bem resistente, então ela aguenta bastante período de seca, então às vezes, digamos, você esqueça de molhar a sua plantinha, ela é bem resistente. E aí você coloca o torrão da sua planta no centro da caminha que você fez com o musgo e a fibra e a terra. E aí você vai começar a envolver esse torrão com mais terra. Sempre formando, tentando fazer o formato esférico. E aí você vai começando a fechar
com a fibra de coco e o musgo. E adicione a quantidade de terra que você desejar para o tamanho da tua esfera viva. Uma coisa importante é que se você colocar uma quantidade muito pequena de terra, essa planta vai ficar limitada, porque as raízes dela não vão conseguir crescer muito, ela não vai crescer muito também. Mas também, se você exagerar na quantidade de terra, a sua esfera viva vai ficar pesada demais. Bom, antes de você completar a sua esfera viva, uma parte importante é colocar o pedaço de arame. Esse pedaço de arame vai servir como um gancho, um suporte para depois você pendurar a tua esfera viva em algum local que você deseje. Então você pode colocar esse arame por dentro do torrão. E depois você envolve, né, faz algumas dobras nesse arame, porque ele vai ser quem vai segurar a tua planta no lugar. E aí adiciona um pouco mais de terra. E agora a gente vai começando a dar o formato esférico e puxando essa cama para cobrir todo o espaço de terra. E aí o próximo passo vai ser prender com a corda de sisal, que é isso que vai deixar a bola bem presa. Então você vai começar a dar voltas com essa corda, sempre segurando tudo para não... Bom, então você continua enrolando até ficar bem firme, né? E até o momento que você achar que está suficiente pelo visual dele. Aí você pega aquela ponta que ficou livre e dá um nozinho. E corta. Então aqui a gente tem a nossa esfera viva com um aspargo pendente. Vocês podem ver que ficou aqui no meio dela aquele ganchinho de arame que a gente tinha colocado no início. Então nesse ganchinho aqui você vai poder amarrar com a própria corda de sisal. Deixa eu mostrar aqui. Ou pode ser com algum outro tipo de corda, né? Pode ser um fio de aço ou algum fio de nylon mais resistente. E a partir do momento que você amarra ele, você pode pendurar em qualquer local a sua esfera suspensa. Aí, para molhar a manutenção desse objeto, você pode molhar inserindo ele num balde com água e deixando alguns minutos que ele vai absorver a água. Ou se ele já estiver pendurado e se não puder submergir em algum recipiente, pode molhar com uma mangueira ou até mesmo um borrifador. Bom, então espero que vocês tenham gostado e obrigado pela atenção e curtam a nossa página.